Mais uma vez e hoje batendo um papo com um empreendedor e empresário da nossa região que faz história no ramo imobiliário. Ele é gestor imobiliário e tem uma história que realmente faz a diferença entre os profissionais da área. Neto, quero agradecer a sua participação, de você tirar um tempo, estar aqui batendo um papo e contando a tua experiência profissional. Se apresente o pessoal de casa, por favor. Bom, como foi dito, eu sou Antônio Neto, eu atuo nesse mercado imobiliário há mais de 12 anos. Atualmente eu tenho uma imobiliária e a minha especialidade é vender imóveis num curto espaço de tempo, no maior valor possível. E eu faço isso utilizando um método que hoje a gente vai chegar nesse ponto, eu vou explicar aqui, mas de forma clara e objetiva eu te ajudo a ter sucesso no mercado imobiliário. Bacana, que história. Estou curioso e tenho certeza que você também. Pessoal, antes se inscreve no canal, dá uma força para nós, aciona o sininho, compartilhe conteúdo como esse, ok? E para você que está construindo, para você que está reformando, sabe um pessoal sério aqui na nossa região, para você comprar um material de construção? Aí, ó, Pontal Material de Construção. Você vai lá, você fala com o seu Jair, com a dona Cida, fala com o Juninho ou com a dona Fernanda. Esse pessoal vai fazer um orçamento justo para você e vai te entregar, porque o pessoal sério tem mais de 40 anos de mercado aqui dentro do Presidente Prudente. Não bate cabeça, não. Vai lá na Pontal, fala com o pessoal, ok? Simbora aqui então fazer conexão com o Neto. Neto, obrigado mais uma vez. Eu quero saber o seguinte, tudo bem, você hoje é um gestor imobiliário diferenciado. Mas as suas primeiras experiências profissionais, Neto, com quantos anos você tinha? O que você foi fazer? Legal. Bom, Ed, se for falar do princípio, eu preciso falar de uma pessoa que não está mais entre nós, que foi a senhora minha mãe, Dona Cássia. Ela era dona de um restaurante, começou sendo dona de um quiosque próximo a uma escola, um colégio. Ela vendia salgado e ela, desde muito cedo, ela incentivou a gente a empreender. O podcast aqui é sobre empreendedorismo. Sim. E é preciso falar da relevância dessa primeira líder na minha vida, que foi a Dona Cássia Cristina de Andrade, minha mãe. Dona Cássia, ela me estimulou a vender salgado. Eu me lembro que eu tinha muita vergonha, a palavra é essa, vergonha, de colocar aquele isopor no peito e na rua e nos comércios da Avenida Brasil oferecendo salgado. Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Mais ou menos, né? Algo em torno de 6 a 7 anos de idade. Moço, muito novo. Só que eu tinha tudo, não me faltava nada, não era por necessidade, era ela me estimulando a pensar diferente, a empreender, a resolver problemas já. Então, eu tenho como uma fase da minha vida, como um grande teste. Isso foi... Legal. E depois dessa experiência com a sua mãe... Sim. O que mais você traçou ali de experiência na juventude? Então tá, eu tive o privilégio, como eu disse, de ter tido a Dona Cássia como mentora, minha primeira mentora. E ela me ensinou que se eu quisesse algo, eu precisava resolver o problema de alguém. No caso, a fome. Sim. E aí eu percebi que o ramo de alimentação não era o meu forte, eu não gostava. Ela tinha restaurante, depois do quiosque ela evoluiu para um restaurante e tal. E infelizmente eu fiquei órfão aos 12 anos, aos 10 anos de idade. E eu fui morar em um orfanato. E lá eu tive um preparo, eu estudei, graças a outros mentores que eu tive. E sempre com essa pegada, sempre pensando em vender algo. Aí eu fui cuidar de carro, me lembro que na feira eu cuidava de carro. Deixa só, porque você já falou um timing bem legal. Então quer dizer que você ficou órfão da sua mãe. Exatamente. Aos 10 anos. Quer dizer, dos 6 aos 7 você estava vendendo salgadinho, ela estava te estimulando. Ela foi para um restaurante, cresceu um pouquinho e depois ali com uns 10 anos mais ou menos, 11 anos, você perdeu sua mãe. Olha que interessante. Como a maioria dos empresários que eu conheço também, classe média, não se preocupam em construir um futuro. É só no imediatismo. Minha mãe, ela tinha um restaurante no centro da cidade, bem estruturado, bem montado, mas era um restaurante que gerava uma boa vida para nós, mas ela não fez ali um pé de meia. Entendi. E quando ela faleceu, a gente teve que vender tudo. Éramos crianças. Entendi. Todos os 3, era eu e mais 2 irmãos, éramos crianças, então não teve como levar adiante o negócio dela. Entendi. O que ela nos ensinou, o que ela fazia para viver. E aí... você vai pro orfanato, você fala. Eu era um cara classe média, vestia as roupas que eu queria, nunca passei de necessidade de nada na minha vida, isso eu friso em dizer. Sim. E aí, depois que ela faleceu, eu tive uma mudança drástica.
E aí eu passei a ser um órfão, sem estrutura nenhuma. Tive que dividir beliche com outras pessoas, mas isso foi uma escola incrível para minha vida, que hoje eu transformei esse impacto num impulso Entendi. que me ajudou a forjar, inclusive, a minha personalidade, o meu caráter, o cara que eu sou hoje. Entendi. Quanto tempo, mais ou menos, você ficou no No orfanato? orfanato? Acredito que dos meus 12 aos meus 17 anos, aos Entendi. 17 para os 18 anos. Nesse período, você já trabalhava fora? Podia trabalhar naquela época ou não? Não é que podia, eu sempre fui, como eu disse, eu tive esse estímulo muito Sim. cedo e eu queria o meu dinheiro. Entendi. Eu nunca gostei de passar vontade. Nunca me faltou comida. Graças a Deus, eu nunca passei fome. Mas eu nunca gostei de passar vontade. Eu sou o tipo de pessoa que acredito, sim, naquela máxima que eu posso ter tudo o que eu quiser. E Legal. aí, só que eu sei que é necessário pagar um preço. Então eu sempre fui muito disposto a pagar o preço. E Legal. aí eu me lancei a cuidar de carro. Logo depois eu já passei na prova da Fundação Mirim. Fui guarda Mirim. E aí de guarda Mirim eu fui entregar panfleto no centro da cidade. E aí eu fui promovido. Acabei conseguindo entrar no banco. E aí começou minha carreira comercial. Entendi. Já começou... Aí no banco você já estava com quantos anos, mais ou menos? Então, assim que eu saí da Fundação Mirim, 17, Há 17 anos. para 18 anos, eu entrei em uma financeira do Banco Itaú. O Banco Entendi. Itaú, ele tinha uma financeira para classe baixa, para emprestar dinheiro com juros altíssimos, juros de 14% a 15%, chegava a Meu 17%. Meu E a Deus. minha tarefa era parar as pessoas no calçadão. Você já andou no calçadão de Prudente? Já. Imagina o calçadão de Prudente na década de 2000, onde passava um fluxo de pessoas era altíssimo. Era. E a minha tarefa era chamar atenção, ali ver a primeira lição. Isso, se você é vendedor, se você trabalha em qualquer área de comércio, tem um livro que eu li chamado A Bíblia de Vendas, e o autor ele é muito feliz em dizer assim, olha, nunca ofereça nada para alguém se essa pessoa não estiver disposta e com atenção de te ouvir. Eu posso trazer o maior pitch de vendas aqui, mas se você estiver disperso e não estiver prestando atenção no que eu for dizer, não adianta nada. E ali eu aprendi essa lição na prática. Eu lembro que eu tinha os melhores discursos, eu lembro que eu sempre tive uma oratória muito boa por causa da minha mãe e por causa de ter sido lançado muito novo já nesse mercado comercial. E aí não funcionava. E tinha um outro menino que ele era muito louco, ele entrava na frente das pessoas. O nome dele é Eduardo, até de vez em quando eu vejo ele. Ed, esse cara, ele tinha uma característica peculiar. O que ele fazia? As pessoas passando no calçadão, ele pulava na frente das pessoas e fazia assim, ó, com um dedo na cara da pessoa. Mas veja bem, é um público C, D. Sim. Então a pessoa achava cômico aquilo ali, né? Era uma quebra de padrão. A pessoa tava andando no calçadão, preocupado com o ônibus, preocupado com o horário, e via um louco e fazia assim, um estralo na cara da pessoa. Estralava mesmo. Ele fazia bem alto isso aqui, sabe? Eu não consigo nem reproduzir. E aí a pessoa olhava pra ele, ele dava risada, abria o sorriso e falava assim, ó, eu tenho aqui uma solução financeira, tal. E eu sempre tive não vou chamar de dom, mas uma habilidade, que é de modelar as pessoas. Entendi. Se me colocar do lado de alguém e se não quiser que eu aprenda, não deixa eu ver. Porque se eu ver, eu pego. Correto. Eu sou muito bom em modelar. E aí eu olhei aquele cara, ele era mais velho que eu de empresa, e ele tinha os melhores resultados, e eu tava ameaçado a ser mandado embora se eu não performasse. E aí eu desenvolvi o meu jeito. Entendi. E aí eu ensino os meus corretores, não importa a técnica, mas a técnica sem emoção, ela é nula. Você precisa trazer uma técnica de vendas, mas incorporar a sua personalidade. Se você é uma pessoa mais... Eu não sou igual o Carlinhos, esse Eduardo, Sim. que pulava na frente das pessoas e fazia assim com o dedo. Eu não quis imitar ele, mas eu emulei o padrão. Eu entendi que antes de eu começar um diálogo, eu precisava dar atenção da pessoa. Eu desenvolvi meu meio. Eu ao invés de estralar o dedo, eu sempre tive muita facilidade em sorrir. Eu sorri e estendi a mão. E, poxa, mesmo naquele tempo, com tudo correndo, as pessoas preocupadas com seus problemas, todo mundo gosta de um sorriso e de um aperto de mão bem dado. Verdade. E aí fiz vários amigos, algumas pessoas não tomaram crédito comigo, mas eu fiz vários amigos. E dali começou minha ascensão profissional. Me destaquei, fui um dos melhores. A se destacar. Demais. Performava, Legal. sempre batendo meta. Eu sempre fui muito competitivo também. Sempre tive assim, esse espírito de excelência. E aí, isso é bom. a TAI Financeira, não me lembro quem era o presidente da época, do Itaú, e eles tomaram uma decisão que não iriam continuar com a TAI Financeira.
e pediram para ver se tinha alguém entre nós ali, daquela equipe, que poderia ocupar uma cadeira no banco. Entendi. E aí, quando eu soube dessa oportunidade, eu já estava preparado, já estava, dentre os meninos, eu já estava cursando na faculdade, eu sou formado em administração de empresas. Legal. E eu estava tirando uma certificação. Para você trabalhar em banco, você precisa ter uma certificação chamada Ambid. Eu já tinha, estudando Ambid, eu sempre fui muito de quando eu quero, eu pago o preço. E olha que incrível, eu não gosto de estudar. Até hoje eu estudo pra caramba, mas eu não gosto de estudar. Até hoje eu treino pra caramba musculação, mas eu não gosto de treinar. Eu aprendi que eu preciso pagar o preço para tudo que eu quero. Então, se eu quero ter um corpo legal, que me representa, eu vou lá e pago o preço. Entendi. Se eu quero ter uma comunicação legal, eu vou lá e estudo. Se eu quero ser o melhor do meu mercado, eu vou lá e estudo. Então, é algo que eu já aprendi desde muito cedo. Legal. Bom, e ali você entra no banco, então. Você se destacou, precisava de uma vaga dentro do Itaú, e você consegue essa vaga. Pois é. Além de ter sido muito bom na parte de onde eu estava atuando, eu acho que o que me colocou no Itaú foi algo chamado network. Eu sempre falo isso. Network. Você pode ser o cara mais técnico, você pode ter todas as habilidades, mas você é especialista em conexão. Eu acredito que o CEO da Coca-Cola, ele não tá lá porque ele é o melhor naquilo que faz. Ele tá lá porque ele conhecia alguém, que almoçava com alguém, que chegou o nome dele na mesa. Então não importa o quão bom você seja, se você não tiver a pessoa para te indicar, e assim é a vida, a gente precisa um do outro, né? Essa interdependência era necessária. E aí eu tinha pessoas lá dentro que eu sempre cumprimentava, eu mesmo trabalhando lá fora, trabalhava no sol quente, todo suado, com aquela roupa colorida, porque a gente precisava chamar atenção, era classe C. E aí eu já tinha ali o hábito de cumprimentar os gestores do banco, os gerentes, e sempre tive um bom relacionamento com eles, e na oportunidade de ir para dentro, eles puxaram as metas, aí viram, o cara tá fazendo faculdade, para entrar no banco tem que ter faculdade, o cara tá tirando a certificação, para entrar no banco tem que ter certificação. Ele tá preparado, ele pensou nisso, então quando a oportunidade passou, Ed, quando ela surgiu, eu já estava preparado. E ali, cara, foi um 360 na minha vida. Um garoto pobre, ganhava R$1.200 na TAI financeira, entrei no banco, foi para 5 mil o meu salário. Olha que bom. E aí eu comecei a me conectar com outras pessoas, e ali eu conheci pessoas incríveis, e ali foi assim uma ascensão na minha carreira. E quanto tempo você ficou ali no banco? Pois é, assim que eu entrei no banco, eu achei que eu fosse seguir carreira de banco, então todo o meu projeto de vida foi pautado em ser bancário. Ainda eu peguei o finalzinho de onde o bancário tinha um certo prestígio e tudo mais, e eu gostava daquilo, né? Inflava meu ego. Glamour, me vestia bem, ar-condicionado, tinha um certo respeito, e eu preparei toda a minha vida para seguir essa carreira dentro do banco. E aí eu fui entender mais sobre investimentos, fui promovido em 3 anos, 3 vezes. Quando eu concluí a faculdade, eu fui fazer pós-graduação em gestão de pessoas, porque banco é pessoa, é relacionamento. Então todo o meu preparo foi voltado para isso. E aí, um belo de um dia, eu sou convidado a sair do banco. Eu fui demitido. Entendi. E eu tinha bons resultados e tal, e eu não entendi por quê, fiquei muito chateado. Fiquei assim, achei que minha vida tivesse acabado. Você que tá me ouvindo aí, se você tiver numa ocasião dessa, eu chamo ela de zona de expulsão. O que é zona de expulsão? É quando você tá em um ambiente, até que pode ser que esteja confortável, e todas as circunstâncias te expelem daquela situação. E eu fui compelido a sair, eu não tinha como continuar naquela minha zona de conforto. Entendi. Com aquele salário, com aquela vida, e eu fui obrigado a sair, mas aí eu fiquei muito chateado. Eu tive assim acho que foi o meu primeiro baque emocional, né, no sentido profissional, fiquei muito chateado. E aí a importância de pessoas em sua volta, de novo, pessoas. Sim. Pessoas me acolheram, tenho muita gratidão por um tio meu e uma tia minha, Kelly, Fernando, se vocês estiverem por aí, beijo, fica com Deus, gratidão. Esse meu tio, ele é cartorário. Certo. Trabalhava no cartório, e nas minhas férias do banco eu dava uma assessoria para ele, né? Eu sempre estava ali ajudando ele, estava muito próximo dele, e ele, cartório, mercado imobiliário, muito próximo. Muito próximo. E ele falava que me enxergava como um corretor de sucesso. Até então você não passava pela cabeça. Porque corretor, Ed, há 13, 14 anos atrás, quando eu comecei, existia um estereótipo
era um senhor aposentado Verdade. que não deu certo em lugar nenhum e agora é corretor. Era essa o estereótipo. Infelizmente, E eu, como eu disse, eu preparei minha carreira, né? Eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu tirei AMBI de certificação. Eu me achava o Croix, eu achava que eu era muito para ser corretor. Olha só. E eu falo isso assim, abertamente, sem... Não, mas tem um lado de verdade nisso aí, né? Porque às vezes a pessoa, conforme você falou, poxa vida, eu fui gerente de banco, eu tava lá em cima andando com canata. Sim. Agora eu vou virar corretorzinho. Ainda eu falo, corretorzinho ainda. Não tem que... Para. E sabe que engraçado? Eu me lembro de estar fazendo um lançamento. Lançamento, para quem não sabe, é quando vai ter um empreendimento e os corretores preparam todo um ambiente de divulgação. E nós chamamos de pirata, porque ainda não abriu o loteamento, não abriu o condomínio, e nós estamos fazendo ali um preparo para começar a vender. Uma amiga de trabalho, uma colega de trabalho que trabalhou comigo no banco, passou de carro, me viu, eu tava suado, não tava mal vestido, mas tava suado, porque... Então nessa época, agora depois que o teu tio falou ali no cartório, aí você foi migrar pro corretor ou não? Não. Aí eu levei o corretor como bico. Entendi. Como era formado em administração de empresas e pós-graduado e tal, eu falei assim, eu vou empreender. E foi minha primeira vez que eu quebrei, que eu falei grandão. Eu abri uma distribuidora de alimentos. Aí você me pergunta, Ed, o que você entende de distribuição, de logística, o que eu entendia? Pergunta pra mim, por favor. O que você entendia de distribuição de alimentos? Nada. Então, você tinha vontade de Não, eu tinha vontade de ser empresário. Entendi. Tem um conselho do Alan Buff que eu gosto muito. Ele é hoje, na Forbes, ele deve estar em terceiro do ranking dos mais ricos do planeta. Certo. E ele fala que o melhor investimento do mundo é aquele que você entende. As pessoas ficam buscando o que tá bom para investir. É Bitcoin, é não sei o que, é não sei... Não, cara. Metaverso agora. O melhor investimento do mundo é aquele que você entende. Como eu queria ter ouvido o Warren Buffett antes de ter perdido mais de 200 mil reais. E era tudo que eu tinha. O acerto do banco, a economia que eu tinha. Eu coloquei nessa distribuidora de alimentos e fazia biquinho de corretor. Quantos anos atrás isso aí? Fazem uns 14 anos atrás. Era grana. Loquei um salão de 3 mil reais, que na proporção de hoje é seus 10 mil. Moço Enfim. Mas ficou aprendizado. Ficou aprendizado. Foram 8 meses de gastos mantendo aquela fachada de empresa. E aí eu reconheci que eu não sabia nada e fali grandão. Chamei os fornecedores, chamei a imobiliária, fiz negociação, não devo nada, graças a Deus. E consegui. Aí eu tive que admitir. Falei assim, olha, eu vou fazer o meu biquinho agora. Minto. Quando eu tava quebrando a empresa, eu precisava de dinheiro. Sim. E aí eu comecei a me concentrar no mercado imobiliário. Eu tinha tirado o Cresce, já estava com a minha certificação na mão. Para quem não sabe, tirou o Cresce por quê? Eu tirei o Cresce por influência desse meu tio cartorário, que disse que me enxergava corretor e que ele precisava ali de umas assinaturas e de avaliações, e para isso eu poderia ajudar ele. Então, ele é um cara bacana. Foi minha base profissional, sempre me ajudou muito. Eu fui retribuir. Irmão dessa minha mãe que faleceu, da dona Cássia. E aí, foi fazer uns bicos. Fui fazer uns bicos. E uma colega do banco, volta ali, passou e viu você num desses bicos, num desses lançamentos, pirata. E ela fez um comentário, ela foi sincera. Sabe aquele tipo de pessoa que fala o que pensa? É raro esse tipo de pessoa, inclusive. Mas ela foi uma sinceridade, mesmo que sincera, foi um comentário maldoso. Ela falou assim, nossa, Neto, você é tão bonito, você se veste bem, você é comunicativo, você tá aqui fazendo isso. E aquilo, eu dei um sorriso pra ela, lembro até hoje o nome dela, não vou falar aqui. Sim. Mas aí eu agradeci ela. E aí eu senti de novo, Ed, aquela vergonha que eu senti lá do Salgado, lembra? Que eu te falei da minha mãe? Lembro. Eu senti aquela vergonha, aquele senso de, puxa, será que eu tô errado? Será que eu tô no lugar errado, fazendo a coisa errada? E aí eu fui embora, aquele dia eu fiquei chateado. E, gente, mais uma dica aqui do Neto. Tá tudo bem, se não tá tudo bem todo dia. Vai ter dia que alguém vai falar alguma coisa que vai te atingir. E aí eu absorvi aquilo e falei, graças a essa pessoa, eu falei, cara, já que eu vou ser um corretorzinho, eu vou ser o corretor. E aí eu virei a chave.
Aí não tinha referências, me lembro que não tinha referências aqui na cidade. Hoje tem grandes gestores, pessoas de que eu tenho coragem de indicar, Certo. corretores que estão no nível, subimos a régua. Eu disse subimos porque eu estou, né, nessa seleção de profissionais de excelência aqui em Prudente. Legal. Eu posso falar para você o nome de uns 5 que são bons e são bons mesmo. Entendi. Mas na ocasião não tinha, e eu me lembro de eu e alguns desses profissionais, que são muito bons dentro daqui da nossa cidade, íamos para São Paulo estudar, porque lá tinha vários cursos, né? São Paulo capital era o centro. Onde tudo acontece, ainda Isso. não adianta. Hoje tem muito curso bom aqui, o curso digital agora substitui essa necessidade de deslocamento, Sim. mas na ocasião eu me lembro de ter ido muito para São Paulo capital, investir tudo que eu tenho. Peguei um pouco da minha economia que eu tinha, tudo que eu vendia, eu investia em conhecimento. E, cara, isso foi crucial para minha ascensão. Ali eu comecei a ascender, ali eu percebi que já não era um desafio vender imóvel, eu queria treinar outras pessoas para vender imóvel comigo. E aí eu já deixei de ser um corretor. Quanto tempo você começou ali, vender uns imóveis ali e falou, opa, peraí, é por aqui que eu vou trilhar, vou me aperfeiçoar, e começou a ter resultado? Ter resultado, eu acredito que foi depois do 3º ano. Porque assim, Ed, se você perguntar para qualquer corretor que está começando, ele vai te falar, o maior desafio hoje no mercado imobiliário é que o mercado oscila muito. Sim. O corretor que não tem método, ele vende 1 mês e fica 3 meses sem vender. Ele não tem uma renda perene. Sim. Hoje, através do método que eu utilizo, eu consegui resolver esse problema. Eu tenho constância em vendas. Eu raras vezes fico 1 mês sem vender. E na maioria dos meses eu vendo mais de um imóvel. Mas isso foi desenvolvido, isso não é sorte. Isso foi desenvolvido, trabalho. é um treinamento e tudo mais. Então, respondendo a tua pergunta, depois de 3 anos. 3 anos. Era tô rico, tipo Chicó, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tinha dias de ter grana, tinha dias de não ter pro combustível. Me lembro do episódio, Ed. Esse episódio eu gosto de contar porque faz parte da minha carreira e me marcou. E isso é legal, porque, só uma deixa, o Neto, pessoal de casa, o podcast de Conexão, ele conta a história de empresários e empreendedor, mas não fala só das maravilhas, não fala das lutas, dos obstáculos, dos perrengues. Vê aí que o Neto vai falar agora da gasolina aí, como é que é? Eu não sei, mas você deu a deixa, eu já captei. Pois é. Eu estava com um casal de japoneses, né? E eles eram investidores, eles haviam combinado comigo de ver um imóvel. E eu me lembro que eu precisava muito vender, que eu tava assim, no osso, faltando as coisas em casa, eu já tinha um filho, era casado, pai de família. Eu precisava muito vender. Já tinha imobiliário, já tinha equipe, já não era só o Neto, mas tava difícil demais, tava apertado. Entendi. E aí eu liguei o carro na hora de ir, eu tinha um Golzinho. E esse carro tava na reserva. Eu tava na reserva, já fazia. No dia anterior eu já tava na reserva. Mas aquela fé de Jó, eu falei assim: vai dar certo, eu vou lá, vou mostrar imóvel, eles vão comprar. E eu abasteço o carro com o dinheiro da venda. E aí eu fui mostrar esse imóvel. No meio do caminho, o carro para. Puxa. O carro para. Ele estava dentro? Banco de trás. Eu muito envergonhado. Lá, e aí o que eu vou falar, né? Nunca gostei de me vitimizar. Eu falei aqui que eu perdi minha mãe muito cedo, perdi meu pai mais cedo ainda. Sim. Nunca fui vítima, nunca me coloquei nessa posição. E aí eu falei assim, o que eu vou falar pra esse casal? E aí eu fui lá abrir o capô do carro, falei assim, olha, eu sinto muito, vamos ter que cancelar a visita, porque acho que meu carro deu problema. Aí eles super entenderam, desceram do carro, pediram um táxi e foram embora. Mas aquele episódio, aí eu não vendi casa pra eles, mas, mas marcou minha vida. Marcou, né? E sabe o que eu acho que essa construção de carreira ela é muito importante, Ed? Porque o que me marcou veio na sequência desse episódio. Eu disse que eu não tinha dinheiro. Como que o carro saiu dali? Eu liguei para um amigo de infância, que ainda é meu amigo. Sabe aquele amigo que você não vê todo dia? Você vê de vez em quando, mas você liga, a conversa é a mesma? Certo. Eu liguei para esse amigo e falei assim, ô Gui, cara, eu não gosto de emprestar dinheiro. Eu nem quero te pedir dinheiro emprestado, mas você pode passar no seu cartão de crédito ali R$50 para eu rodar a semana para eu tentar vender alguma coisa. E esse cara, ele foi,
Hoje ele é gerente também, é gerente de uma loja de motos, é um cara Legal. sensacional, um cara que tá Legal. bem, pai de família. Ele foi lá, passou no cartão de crédito dele, e isso marcou minha vida. Que são algumas coisas que não tem preço. Não tem preço. Não tem como a gente... Não dá pra mensurar. É uma coisa que fica guardada no sentimento da gente, lá dentro. É uma gratidão tão grande. Aquilo gerou uma gratidão até hoje, sabe? A gente não é tão próximo, mas eu casei, ele casou, cada um tem sua vida, ele é pai, eu também, mas marcou muito. Sim. Então, se você tá começando agora, algo que eu digo também é, de novo, network, de novo, conexão. Tenha pessoas do seu lado que acreditam em você. E esse amigo acreditou em mim. Deixou o tanque pra você, colocou lá o Colocou 50, ele também tava apertado pra ele, não tava fácil pra ele também não. Eu sei como que é. Era correria que nem eu, só que ele era um cara mais conservador, ele nunca se arriscou muito, ele não era... Trabalhava de empregado para uma empresa, então... Entendi. Enfim. E aí, depois que você bateu o carro, você conseguiu vender? Aí consegui vender. Vendeu? Consegui vender, só que eu tava cansado, Ed, desse lance de... A hora eu consigo, a hora eu tenho dinheiro, a hora eu não tenho. E eu falei, comecei a me perguntar. Eu acho que a solução para qualquer desafio tá em você fazer perguntas. Eu falei assim, deve ter um outro jeito. Deve ter um outro jeito, não é possível. Esse mercado é um mercado... É um mercado que dá muito dinheiro, mercado imobiliário, mas eu tava no modelo garimpo. O modelo garimpo, o garimpeiro, é aquele cara que vai lá, passa o ano inteiro fome e acha uma pepita de ouro e desfruta lá dos 6 meses, gasta aquele dinheiro e depois volta a trabalhar e passa de novo um ano de fome. Eu sei como que é. E a maioria dos corretores tradicionais tem esse padrão até hoje. E eu cansei disso, eu falei, chega. E aí foi onde eu comecei a investir em conhecimento, aumentei meu poder pessoal, melhorei, procurei me desenvolver mesmo, de fato. Sim. Fui entender outros modelos de venda, fui entender o que estava dando certo, o que estava dando errado, comecei a mensurar, criei indicadores, enfim. E aí eu passei a ser uma imobiliária de fato. E aí deixei de ser o Antônio Neto, corretor de imóveis, e comecei a... E aí eu me lembro que depois que eu comecei a estudar e me desenvolver dentro desse mercado, porque o mercado, Ed, assim, ele é tão... Como é que eu vou dizer? Agora não, agora subiu a régua, tá? Hoje, para você ser um agente imobiliário, você precisa realmente se dedicar. Mas na ocasião, era um mercado que, se você fizesse o básico, você se destacava. Entendi. O problema é que as pessoas não queriam fazer nem o básico. É isso, né? E é algo muito sério. Eu vou explicar aqui nesse podcast como eu faço hoje para ter sucesso, qual é o meu método. Mas eu vou contrastar com o mercado tradicional. O mercado tradicional, o que todo mundo faz. O que todo mundo faz hoje, eu ouvi lá atrás, que se eu continuasse reproduzindo o que todo mundo faria... Você tá do mesmo jeito hoje? Não, eu acho que eu não estaria no mercado imobiliário. Como eu vejo hoje pessoas que estavam bem no mercado imobiliário, eu vejo trabalhando no comércio. Eu vejo trabalhando em outro lugar. Eu vejo estagnaram ou saíram do mercado, estão vendendo outra coisa, enfim. Exato. Tem que estar em constante mudança, evolução. Ô Neto, bacana. Ali, beleza, tal, depois desse episódio muito bacana que você falou aí, da gasolina, no japonês, não vendeu, depois encheu o tanque do seu amigo. Você começa a jornada. E você foi se aperfeiçoando, que você falou aí. Tá. Mais um degrauzinho, como é que você destaca, como é que você começa, opa, agora eu cheguei num patamar que já tá mais estável. Que momento que foi esse? Ed, eu acredito você foi que buscando conhecimento, no quarto para quinto ano eu já estava melhor, já estava afiado, mas aí eu tinha outro desafio, eu já estava ganhando dinheiro, sabe? O que sempre me doía era eu ganhar dinheiro e os meus corretores não. E aí eu achava que tinha algo por trás disso. Sei. Então, lá para os 5 anos de carreira, eu comecei a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de verdade, mudei o estilo de vida, melhorei de carro, comprei uma casa, construí. Enfim, realmente teve uma mudança na minha vida. Mas eu era um exército de um homem só. Eu tinha já uma imobiliária, eu tinha uma estrutura com 5 ou 6 corretores. Na época, as imobiliárias tinham só 2 ou 3. E eu sempre acreditei que eu precisava de uma equipe. Eu precisava de discípulos, eu precisava de braço. Eu sempre acreditei. Teve um momento que eu cheguei a ter na imobiliária Prudente, que foi essa primeira empresa que eu tive. Eu cheguei a ter 15 corretores, onde normalmente as imobiliárias tinham 1 ou no máximo 3.
Bastante. Porque cada corretor que você contratava, o outro corretor que estava do lado dizia assim, mais um para eu dividir telefonema. Eles não gostavam. Entendi. E aí eu tive que inserir neles a cultura de, pô, não é assim. Ao invés de você pensar desse modo, você tem que pensar, é mais um que vai trazer novos imóveis para a imobiliária para me ajudar a ter uma carteira melhor, para servir melhor meu cliente. E aí eu percebi também, Ed, que existia os corretores já formados, que já tinham uma certa experiência. Primeiro, eu disse aqui no início do podcast que eu nunca tive o estereótipo de corretor. Sim. Cheguei, inclusive, quando eu decidi, eu pulei essa etapa, mas quando eu decidi atuar no mercado imobiliário de fato, quando eu falei minha empresa, eu fui fazer entrevista em algumas imobiliárias. Eu fiz em 3. E das 3 imobiliárias que eu fiz, nenhuma me contratou, mas uma teve um papel importante. O gerente dessa imobiliária disse para mim assim, olha, eu sinto muito te dizer, mas você não tem perfil para trabalhar no mercado imobiliário, para ser corretor de imóveis. Você não tem perfil. Ele explicou, falou por quê? Não falou por quê. Mas foi importantíssimo eu ouvir aquilo. Que, de novo, foi um impacto que eu transformei em impulso. Eu saí de lá, eu me senti desafiado. E, cara, se me der um desafio, eu realizo. E aí eu falei assim, entendi. Então, já que gosto muito da frase do Silvio Santos. Silvio Santos diz que ele não quis ser dono de emissora. Ele não foi contratado para ser um apresentador. Ninguém quis contratá-lo. E por conta disso, ele foi lá e montou o SBT. Tá igual um filme, história real, que tá ali. Não sei onde que eu assisti. Uma história dos Estados Unidos. 2 homens negros, muito ricos. Aí eles queriam abrir conta nos bancos, não tinha jeito. Eu falei, então nós vamos comprar tudo dos bancos. Não saíram comprando tudo dos bancos? História real. Depois você quer assistir. Quero assistir. Coisa maravilhosa. E aí eu falei, entendi. Então, já que eu não tenho perfil, eu vou desenvolver o meu perfil. E foi assim. No entanto que o slogan, hoje eu te ajudo, mas na época é imobiliária prudente, diferente de todas, igual a você, igual ao cliente. E eu comecei a entender qual que era a necessidade real dos clientes. Existia uma classe de cliente negligenciada, que era a classe C e D. Essa galera não tinha ali atenção. Tinha até uma máxima dentro dos bastidores dos corretores, quer dizer assim, pobre não compra o que quer, pobre compra o que dá. E eu não concordava muito com isso. E aí eu comecei a prestar um trabalho diferente para essa galera. Para esse pessoal. Para esse pessoal. E aí eu fui referência, eu e uma outra imobiliária, nós nos tornamos, acho que eu tinha o share de mercado da cidade já aí no 6º ano de carreira de imóveis populares, Minha Casa Minha Vida, de pelo menos 10%. Então 10% de tudo que vendia na cidade, dentro do Minha Casa Minha Vida, era a imobiliária prudente. Rapaz, é bastante. É muito imóvel, é muito dinheiro, é muita venda, é muita gente. Que legal. E aí eu me tornei especialista em Minha Casa Minha Vida. Na época, hoje, o verde e amarela. Sim. E aí me destaquei, ganhei dinheiro, meus corretores também ganharam dinheiro. Fiquei muito feliz, já tinha ali me afiado, já tinha ali me desenvolvido, já tinha ali um modelo de trabalho, né? Porque um dos maiores desafios para quem é de vendas é entender que todo atendimento precisa de um começo, meio e fim. Sim. E quando você não tem essa técnica e quer levar as coisas no empurrão, no barrigão, as coisas não costumam dar certo. Tem e aí, processos. Ensinei o corretor os processos, alguns se adaptaram, ficaram, outros não se adaptaram, saíram, e eu comecei a aprender. Aí eu comecei a entender que eu precisava me desenvolver não só em técnicas de vendas dentro do mercado imobiliário, mas também em pessoas. Comecei um autor que foi fantástico para esse meu desenvolvimento, eu preciso citá-lo aqui, Dale Carnegie. Eu li um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e esse cara, depois de ter lido ele, eu entendi um pouco mais sobre como funciona gente. E aí eu consegui ser um líder melhor. Aí fiz um curso que marcou minha vida também, que é Liderança Servidora, do monge executivo lá, enfim. E a partir desse momento, minha carreira deslanchou. Eu passei a ser um corretor já de sucesso e também ser um treinador de outros corretores. Legal. Que também estavam performando. E hoje vários deles têm imobiliária própria, estão no mercado, enfim. Ô Neto, beleza. Depois que você entendeu, foi buscar conhecimento para aperfeiçoar, melhorar sua performance de corretor, tá? Hoje, a Antônio Neto Imobiliário aí, gestor imobiliário. Corretor, gestor imobiliário. Qual que é a diferença? Boa.
Atualmente, Ed, eu já não estou mais com a Imobiliária Prudente. Eu cheguei a comprar uma franquia, que depois eu posso dizer aqui. Foi uma experiência fantástica na minha carreira. Me ajudou muito, acrescentou. Foi uma fase necessária da minha carreira. E eu já não estou mais, já estou em outro nível. Hoje eu sou sócio de uma outra empresa, que é a JM Imóveis, não é Antônio Neto Imobiliária. Antônio Neto, eu costumo dizer, eu sempre ensino os meus corretores, que todos nós somos uma marca. Então, eu bato muito no meu nome, Sim. porque a maioria das pessoas que quando confiam nos imóveis, elas confiam na pessoa que está por trás daquela marca. Então, elas confiam em mim. Não. Ó, eu vendi um sistema solar de 1 milhão e pouco. O camarada chegar para você e falar assim, eu vou comprar, Eduardo, por causa de você. Eu não vou lá na sua cidade, ele mora a 200 quilômetros daqui, não vou lá na sua cidade ver sua empresa. Mas eu tô confiando em você. Então eu vou fazer, vamos assinar o contrato bacana e eu vou fazer a TED lá, mas por causa de você. Eu não sei por quê. Então o que é isso aí? É a confiabilidade, a conexão que a gente vai... Foi 6 meses para mim vender esse sistema solar. Não foi uma coisa assim, também. Sim. Entendeu? Mas a gente foi construindo, criando um processo. Eu provando começo, pra meio, ele. fim. Exatamente. Processo. Aí depois desse aí o outro só foi indicação. Olha só. Só indicação. Hoje... Então é o nome. É que nem você falou. Hoje 80% das minhas vendas, Ed, provém de indicação. Sim. Eu faço pouca prospecção, eu acredito. É indicação. Então, mas você construiu o nome, é uma construção. A confiabilidade. Exatamente. A construção. Bacana. Então, a diferença que você me perguntou sobre ser um corretor e gestor. Porque hoje você é um gestor, em outras palavras. Sim. O que está envolvido? E eu ensino os meus agentes imobiliários também a serem gestores. Bom, se você for buscar eu gosto muito da etimologia das palavras, lá do início, trazer da onde vem e tudo mais. De modo muito objetivo e claro, o gestor é aquele que gere. Gerir tem a ver com cuidar. E para eu explicar a diferença, primeiro eu preciso explicar o que eu faço. Por incrível que pareça, eu não vendo imóveis. Eu vendo serviço. Eu ensino meus corretores o mesmo. Porque quem vende o imóvel é o dono do imóvel. Correto? Eu vendo serviço. Eu sou meio que um Tinder do mercado imobiliário. Eu tenho que promover um bem e encontrar o comprador certo para aquele bem. Correto. Então, o que eu faço é o que você faz. Conexão. Entre interesses. Sim. Então, eu presto um serviço. O gestor imobiliário, ele entende esse papel. Primeiro, ele entende que ele não é um commodity. Porque o corretor antigo, tradicional, o corretor arcaico, dinossauro, ele ainda pensa que ele vende imóvel. Ou que ele está nessa pegada ainda. Então, ele pega o imóvel, ele vai lá e coloca 50 placas no imóvel, ele coloca num canal de divulgação, nem sabe quem que é o público-alvo, nem sabe quem é a pessoa que vai comprar aquele tipo de imóvel. Existe todo um estudo, Ed. Quando eu sou convidado a vender um imóvel, eu já digo de cara pro meu cliente, eu digo, olha, eu vou no seu imóvel fazer a avaliação, mas eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, então eu preciso conhecer teu imóvel, ver se eu tenho a capacidade de representar o seu imóvel e ver se eu tenho também interesse. Porque hoje eu estou num segmento, primeira regra para você dar certo nesse negócio, você precisa nichar. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Então eu tenho hoje uma equipe com 8 corretores, com 8 gestores, deixa eu me corrigir aqui, e quando eu sou convidado a vender um imóvel, eu vejo em qual categoria esse imóvel se encaixa. Entendi. Então, se é um imóvel popular, eu tenho uma pessoa. Se é uma chácara, eu tenho outro profissional. Então, existe o profissional certo para o produto. Então, ser gestor é o cara que vai gerir, que vai cuidar do marketing, ele vai cuidar das visitas, ele vai, inclusive, levar esse imóvel para que outras imobiliárias também possam vender. Ele faz um trabalho de plano de marketing. Então, o gestor, ele é mais abrangente. Não sei se eu fui claro aqui, mas o gestor, ele não se preocupa em vender o imóvel apenas. Porque o corretor, ele quer só pôr o dinheiro... A maioria dos corretores, tá? Querem colocar o dinheiro no bolso, ganhar a comissão. Daí surgiu essa ideia de atravessador. Quando eu comecei, o corretor, ele tinha a fama de atravessador. Pra você ter ideia, o mercado imobiliário hoje, os honorários padrão é de 5%. Nós... No escritório, a gente trabalha com os honorários de 7%.
Porque eu sei que eu entrego mais. E, consequentemente, o investimento para quem quer me contratar, ele é maior. Entende? Então, o gestor imobiliário... Mas aí que tá, né, Neto? Você garante a sua excelência, o seu profissionalismo, que às vezes, infelizmente, tem muita gente aí que tem um imóvel para vender, uma área, e ele fica de, mas vai pagar tudo isso de comissão? Pois é. Sabe o que é, Ed? É quando se a gente for falar de... Primeiro que o que determina se algo é barato ou é caro é o quanto valor eu gero, né? Por exemplo, essa garrafa aqui deve ter custado, sei lá, seus R$ 2 no mercado. Sim. Me lembro de ter ido em Jurerê, uma garrafa dessa chega a custar R$ 15 na praia. Porque é muito calor, não tem lá esse pessoal que vende água, Sim. é tudo em quiosques, então o valor dessa água aqui lá, o valor que ele gera, ele é maior. Então, primeiro que, para eu falar de excelência, eu preciso entender o que o meu cliente percebe como valor. Porque o que determina o preço é o valor percebido, não é o valor que eu gero. Você pode ser um excelente profissional, Ed, mas se você não consegue transmitir isso no atendimento, se você não consegue fazer com que seu cliente perceba que você é bom, você não consegue cobrar o que você vale. Também. Você não consegue cobrar o que você lógico, vale. Você precisa fazer com que percebam. Tem até uma máxima que diz assim: a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer ser honesta. Isso está no marketing. Então eu preciso não só ser bom, mas demonstrar que eu sou bom. E eu tenho vários cases, imóveis que foram vendidos em menos de uma semana. Eu tenho uma marca que é minha, que algumas pessoas me perguntam, mas como assim, Neto? Eu tenho mais de 1.000 imóveis vendidos. Puxa, eu costumo e isso é diferencial. É diferencial. Isso é diferencial. É diferencial. Com quantos anos, mais ou menos? Eu bati a marca de 1.000. Não. Quantos anos de trajetória? 12, 13 anos? Tenho 12, 13 12 anos. Então nós estamos falando... Dono de imobiliária, 12 anos. De corretor, 13. Pô, imóvel pra caramba. Estamos falando de média aí de 100 por ano. Entendendo que prudente... A cada 3 dias e meio você vendendo um imóvel, em outras palavras. Para, né? Entendendo que Prudente tem 250 mil habitantes, né? Eu faço parte aí da história de Prudente já. Legal, bacana, Neto. Neto, me fala uma coisa. Claro. Imóvel alto padrão. Eu tava vendo um corretor, não sei, nessa cidade aí, ele falou assim, não, o mais importante é a performance do corretor. Não precisa chegar lá com o carrão. Eu vou lá no condomínio, eu vou com a lambretinha, com a motinha, chego no meu capacete e eu vendo imóvel. O cara falou assim, eu fiquei olhando, porque existe a ideia de que o cara, se ele vende alto padrão, vai dentro dos condomínios fechados, ele chega numa caranga legal. Sim. Existe isso, não existe? Vamos lá. Ed, se você chega em um hospital e aí você é direcionado ao médico, o que você espera de um médico? Que ele esteja de roupa de médico, aquele jaleco branco, uma postura de médico e te atenda. Se você chega nesse hospital e o médico está de regata e de bermuda, você vai se sentir bem? É estranho. Você vai se sentir bem? Lógico que não. Então não vem falar pra mim que as pessoas são preconceituosas, que eu preciso... Não, cara, é um padrão de... Nós comunicamos com a boca fechada. Inclusive, 7% da comunicação vem da fala. Os outros 93% vem da minha expressão corporal, vem do jeito que eu estou vestido. Eu, por exemplo, quem me conhece na intimidade, eu gosto muito de usar boné, tênis, eu sou bem meninão. Sei. Eu tenho 34 anos já, mas eu sou bem meninão. E eu tenho consciência de que quando eu estou vestido molecão, eu não tenho a autoridade que eu tenho quando eu estou de social, representando ali um profissional. E o mesmo acontece com o que você está usando tudo. A pergunta que eu faço se você for comunicar um nicho específico, você precisa ter a comunicação dessa galera. Então, respondendo a tua pergunta, eu discordo desse corretor que diz que de lambretinha ele faz um bom trabalho. Eu hoje tenho um carro que comunica com o público que eu atendo. Hoje eu me visto de um modo que comunica com o público que eu atendo. Hoje eu me comunico do modo... A minha fala, os meus amigos, os lugares que eu frequento, estão todos congruentes àquilo que eu quero representar. Isso é excelência. Do contrário, na minha opinião, sei lá. Não.
Porque a internet, amadorismo. ela tá cheia de... Hoje, o que tem de coach hoje, né? Coach, pastor, então... Tem cara que começou a ler a Bíblia, 2 meses ele sai falando aí, enfim. A internet é cheia de mentira. E eu, às vezes, eu olho, vejo alguma coisa e não acredito. Eu gosto da história real. E o podcast, o Ed Conexão, ele nasceu nesse formato justamente para contar a história real de empreendedores e empresários, pessoas que validaram o negócio. Não é aqui, pessoal, não é historinha de internet, não. E aí, Neto, o que acontece? A gente vê muita besteira na internet, enfim. Neto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Chega um rapaz com sangue no olho, igual você, quando era, e vê você assim, num patamar lá na frente. Neto, me ensina, eu quero ser corretor também, quero ser igual você. O que você falaria para esse rapaz, para esse... Primeiro Que dica que você dá? Me dá aí 3 dicas aí. eu tenho um pouco de receio só, Ed, antes de trazer as dicas, porque você sabe a síndrome da paleteria? Hoje não mais, mas paleteria já foi moda. E quando paleteria dava dinheiro, abriram em Prudente, por exemplo, umas 5 paleterias. E a primeira ganhou muito dinheiro, a segunda ganhou dinheiro, a terceira empatou, a quarta faliu e a quinta quebrou antes de abrir. Então, primeiro Paletaria, aquele sorvete aquele lá. sorvete gourmet, um pouco mais caro. Sei lá o que é. Nós estávamos acostumados com picolé de R$1. Aí chega uma empresa oferecendo, através de um brand, reforçando a marca, o mesmo picolé a R$15. E você pagava com gosto e fazia um stories gravando picolé. Então, por que eu falo dessa questão da paleteria? O que tem a ver com o meu negócio? Toma muito cuidado com isso, de que as pessoas aspirarem a algo por ver sucesso em alguém. Porque, como foi dito por Warren Buffett, o maior investimento é aquele que você entende. Então, eu costumo dizer que no escritório eu não recruto técnica, eu recruto disposição. A pessoa que está com vontade de aplicar aquilo que eu ensino. E aí sim eu vou dar dica para essa pessoa que não está na síndrome do porque eu estou com dinheiro, porque hoje eu tenho um carro bom, porque teve todo um processo. Sim. Então, para esse cara que realmente quer e está disposto, o que me fere muito como gestor, como alguém que ensina, eu sei a receita, eu sei a técnica. Aí eu ensino alguém, a pessoa vai e não faz. E aí eu pergunto, no mês seguinte, por que não fez? Aí eu vou trazer aqui um conceito muito interessante que mudou a minha vida. O conceito fala que existe uma diferença larga entre o eu não fiz e o eu não consegui. Vamos lá. Ed, você entra para trabalhar comigo. Eu te explico a cartilha do beabá, do que fazer. Você sabe o que fazer. Você tem tempo, você tem todos os recursos, porque imobiliário é isso. Eu não só te ensino a fazer, mas eu te sirvo com todos os recursos. Eu te digo o que fazer, como fazer e dou os instrumentos. E aí você, ao final do mês, você diz para mim, olha, Neto, eu não consegui. E aí eu aprendi, através do Paulo Vieira, ele falou assim, olha, existe uma diferença larga entre eu não consegui e eu não fiz. Nossa comunicação, eu digo no coletivo, sempre que eu vou falar no coletivo, a minha comunicação fica mais leve, o peso, a culpa fica mais leve. Você pode perceber, sempre que você vai falar algo de você mesmo, no pejorativo, você vai trazer no plural. Olha que interessante. Nós somos assim mesmo. Você não vai dizer eu sou assim, você vai dizer nós, sempre no coletivo. Isso. E sempre que você for trazer algo positivo, você vai trazer no singular. Mas o eu não fiz do eu não consegui, a diferença é a seguinte. O eu não fiz eu assumo a responsabilidade como alguém que tinha todos os instrumentos, que poderia ter feito e não fiz. Orientado, mas eu não fiz. Eu não fiz. Neto, sinto muito, mas eu não fiz. Esse cara tem meu respeito. Mas vai ser um cara respeitado que não vai trabalhar mais comigo também. Se continuar assim. Né? Se a pessoa, se você todos os dias dali os nutrientes para ela crescer e ela não faz, porque ela não fez, pelo menos essa pessoa ela é sincera. E tem um outro tipo de pessoa que não assume as responsabilidades, que diz que eu não consegui. Eu não consegui. Para você falar que não conseguiu, você tem que dizer assim, olha, Neto, eu apliquei a sua técnica, eu fiz o que você falou, eu apliquei a cartilha, mas no meio do caminho, alguém me puxava, alguém me segurava. Teve episódios que agiram contra. Então, para você dizer que não conseguiu, você tem que dizer, olha, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Eu esgotei as possibilidades. E aí sim, eu não consegui. E Ed, você pode colocar isso na sua carreira. Quando você tiver uma meta, discernir, olha, eu não consegui ou eu não fiz. Eu faço isso comigo mesmo.
Quando eu estipulo uma meta diferente. e eu não atinjo, eu falo assim, mas será que eu não consegui ou eu não fiz? Então, a primeira dica para quem quer começar nesse negócio e quer mesmo é ter um objetivo claro. Me lembro de estar numa fase de separação, eu já sou divorciado, e eu tava e influencia diretamente na carreira. Imagina, né? O emocional fica meio... E um amigo me fez uma pergunta, esse cara é muito sábio, ele falou, Neto, por que você quer ter sucesso? Então, o corretor, ele precisa ter essa resposta, cara. O aspirante a corretor, qualquer profissional, ele precisa ter a resposta para essa pergunta. E eu me lembro que eu dei uma resposta fingida, polida e bonitinha. Para soar bem, porque é o que a gente faz. A gente com medo do julgamento, olha eu de novo falando, a gente, é o que a gente faz. Tá vendo aí, ó? É uma fala irresponsável de alguém que quer fugir da responsabilidade. Mas eu tenho esse padrão de quando desafiado e você está sob o julgamento, você costuma trazer um conceito para não ser julgado. E eu respondi para ele, por que eu quero ter sucesso? Eu quero ter sucesso para ajudar as pessoas. Eu quero ter sucesso para ajudar minha família, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, Neto, a sua resposta tá sem energia nenhuma, porque tem que fazer sentido, não é para mim, tem que fazer sentido para você. Quando você conseguir responder essa pergunta, você vai voltar a ter sucesso, né? E ele me deixou, e eu fui responder essa pergunta depois de vários anos. Eu tava fazendo um aeróbico, correndo, eu tenho o costume de ler a Bíblia todos os dias, e eu tava em oração, tava no espírito, e aí eu correndo, fazendo aeróbico, eu parei e falei assim, cara, sabe por que eu quero ter sucesso? Porque eu posso. Só por isso, porque eu posso. Porque quando eu fui forjado, quando eu fui feito, foi colocado em mim um ingrediente. Você nasceu para isso, para ter sucesso. Então, eu quero ter sucesso porque eu posso. Não é para ajudar ninguém, é porque eu nasci para comer o melhor dessa terra. E aí, depois que eu respondi essa pergunta, Ed, então eu diria para alguém que quer começar na minha carreira ou em qualquer outra, quer empreender, tenha claro o motivo e tem que fazer sentido só para você. Talvez essa resposta que eu dei aqui agora, alguém que esteja ouvindo fala assim, mas como assim porque ele pode? Então não tô entendendo. Mas fez sentido para mim, isso me acende sempre que eu lembro que eu tenho um potencial dentro de mim, capaz de me levar pro alto, de me fazer ter sucesso, eu me redobro de ânimo e eu começo a agir de um jeito que parece que é uma força que não é minha. Então, ter claro o objetivo. Ter claro o objetivo. Isso, na maioria da enciclopédia de autoajuda, desenvolvimento pessoal, fala que tem até uma fala que diz assim, o maior motivo das pessoas não conseguirem o que querem é não saberem o que querem. Olha que interessante. Se eu não sei, é aquela frase de Alice, né? Para quem não sabe, qualquer caminho serve, né? Então, primeiro é ter claro isso aí. Legal. Ô Neto, você treina outros corretores. Sim. Então, sim. Esse treinamento é exclusivo do seu time ou você presta algum tipo de treinamento fora também? Legal. Eu já gravei um curso, já formei corretores e aí eu decidi que eu ia me lançar na carreira digital. Só que depois de ter gravado o curso, eu vi que o meu propósito não era esse. Retirei o meu material, não vendo curso. E eu entendo que o meu chamado, o meu propósito é ombro a ombro. Atualmente, se alguém falar assim, Neto, eu pago para você me ensinar o que você sabe. Eu não treino corretores que não estejam alinhados com a direção que eu quero ir. Tá, mas aí agora eu vou te falar. Tá, presidente prudente, você tá aqui, aí chega um, outro, ô Neto, treina eu, e monta um time de 10 corretores, não do seu time, fora que quer pagar pra você dar um treinamento. Tipo, se eu sou um mentor, um professor. Faço de graça. Você faz? De graça. Não, já teve casos. Lá atrás, quando eu comecei para São Paulo, eu achei muito bacana. Teve um grupo de corretores que hoje eles estão ainda no mercado e são um dos melhores. E esse grupo de corretores falou assim, Neto, eu tô vendo você ir pra São Paulo, eu tô vendo você pagando pato, cara, e eu tô vendo você vendendo imóvel, eu tô vendo você diferente, você com uma postura diferente, você trazendo coisa nova. Você não ensina pra nós esse trem que você tá aprendendo, não? Eu achei lindo isso aí. E eu não cobrei nada, coloquei lá a galera na sala e dei uma formação. E eu faço isso até hoje, se me pedirem. Que legal. Mas sem sem o cunho de ter um benefício financeiro. Entendi. Eu faço isso por outro motivo. Porque honestamente, Ed,
Eu já tive a experiência, eu ainda sou dono de imobiliária, mas atuo também como agente imobiliário, como gestor. Certo. E 80% da minha renda provém dos imóveis que eu vendo. Então, se eu fosse falar de financeiro, não valeria a pena treinar outros corretores. Entendi. E eu fui aprender isso, inclusive fazia parte até então, até dezembro, eu era um dos donos da Remax, e eu sou o fundador da Remax IP aqui na minha cidade. Prudente. Isso. Você foi um dos primeiros, né? A trazer Remax pra cá? Eu sempre, como eu disse, eu tive esse conceito de formar pessoas inexperientes. E o diretor, um dos donos da regional é a fábrica de franquia. Certo. Ele foi um corretor meu. Ele trabalhava na Vivo e eu recrutei ele. Eu sempre tive um dom. Isso é um dom que Deus me deu. Olhar para alguém e ver potencial naquela pessoa. Ele era um cara com muito potencial, mas estava sendo pouco utilizado. Gerson, apelido carioca. Sim. Tive aí, meu irmão, um abraço, amo você. E o Gerson, ele veio trabalhar comigo, passou pelo treinamento, começou a performar, se destacou. Ele tinha também um espírito de excelência e deu muito certo, ganhou muito dinheiro comigo. E aí, só que a esposa dele teve um problema de saúde e teve que ser tratada lá no Rio de Janeiro. Entendi. E ele voltou lá para Teresópolis, a família dele é de lá, e chegando lá, ele conheceu um empresário multimilionário, um cara muito forte financeiramente, que perguntou para ele: Gerson, o que você estava fazendo lá na sua cidade? Você atuava no que? Eu estava no ramo imobiliário. E esse cara, que é muito bem, falou assim: olha, eu sempre quis ter uma imobiliária, mas eu não quero ter uma imobiliária diferente, eu não quero ter uma imobiliária convencional, eu quero ter uma franquia. Gerson, pesquisa aí qual que é a maior franquia do mundo que eu quero abrir com você. Gerson não tinha dinheiro nenhum, tinha só a experiência que eu tinha transmitido para ele. Legal. Gerson pesquisou, fez uma peneira, classificou 3 imobiliárias das 3 franquias, acabou escolhendo a Remax. Foi abrir, antes de abrir a Remax, me ligou, perguntou o que eu achava. Eu falei: cara, eu sou de Prudente, eu nunca ouvi falar de Remax. É o que? É remédio? Falei pra ele. Não sabia, não fazia ideia do que era a Remax. E ele foi, abriu a Remax, fez tudo, deu certo lá em Teresópolis. E quando ele veio abrir pra Prudente, ele me ligou: Neto, chegou sua hora, irmão. Eu aprendi com você e agora eu quero expandir esse negócio com você. E aí eu fui com ele, escolhi o prédio da Remax, que hoje fica ali no Parque do Povo, foi eu que escolhi, enfim. Eu faço parte aí dessa história da Remax na cidade. Sou muito grato, foi uma escola para mim, aprendi muito. Mas, como eu disse, foi um ciclo que se fechou e eu já não estou mais. Entendi. Neto, o pessoal de casa que é um profissional da área, que pensa... Às vezes, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar para Florianópolis, que lá é Oninho, ou não. Corretor tem disso também, né? Tem. Ou o rapaz está começando agora, nessa câmera aqui, que você poderia falar para eles, ou tem um sonho talvez de vender barraca de pastel, qualquer coisa, qualquer empreendimento, o que você poderia falar para eles? Ed, uma revolução na minha carreira, que é difícil de seguir, mas eu vou te dar esse toque. Se você tiver uma funilaria, se você cortar cabelo, não sei o que você faz, mas faça isso que é batata que vai dar certo. Se especializa num nicho. Para que essa ideia de querer atender todo mundo. Por exemplo, se você trabalha com funilaria, sei lá, vou atender o nicho classe C e D. Ou se você é barbeiro, eu vou atender cabelo afro. Se você é corretor de imóveis, eu tenho a minha especialidade, que fugir da minha régua eu não atuo. Porque quando você se torna especialista, você se aprimora naquilo. E quando você quer ser genérico, o genérico ele não tem valor. O genérico, até o nome já fala, né? Sim. O cara que é generalista, você pega um remédio original e pega um genérico. Né? Medicamento, não estou dizendo que o genérico é inferior, mas estou dizendo assim, todo profissional genérico é o famoso... vou usar uma expressão bem chula, é o quebra-rola, é o cara que faz tudo, é o severinão. Então, seja específico. O especialista, ele tem mais valor. Então, essa dica, Ed, com certeza, especializar, nichar. Aquele que quer falar com todo mundo não se torna interessante. Então, a minha comunicação tem que ser para um público específico. O meu trabalho tem que ser focado, porque quanto mais solução eu encontro para aquele nicho, mais especialista me torno, mais preciso eu sou, e aí eu consigo gerar um valor maior para aquele que me contrata. Entende? Legal. Então, a maior dica que eu dou é essa: se torne especialista numa área.
Eu vou ser contador. Cara, seja um contador, então, de microempresas ou de empresas, sei lá, do segmento de frigorífico, nicha. Porque dá impressão, é anti-intuitivo. Porque a impressão que dá é que quanto maior for o meu leque, mais pessoas vão poder me contratar. Mas é um engano comum. Nicha, especifica bem a sua persona, para quem você vai gerar valor. Depois que você fizer isso, pode ter certeza. Não sei qual que é a comunicação da galera aí, mas chama do que quiser. Chama de O Segredo, chama de Força do Universo. Mas quando você nicha, especifica para um público-alvo, começa a pingar aquele tipo de pessoa. Eu tenho uma colega que ela só faz faxina pós-obra. Se você disser assim, olha, eu tenho uma casa, eu gostei do seu trabalho, eu quero que você vá lá fazer faxina pra mim. Ela fala, não, eu não faço. Ela só faz faxina pós-obra. Com isso, ela começou a aumentar o ticket dela em 1000%. Uma faxina hoje custa imprudente R$200. Ela cobra para fazer uma faxina pós-obra algo em torno de R$7.000. Só que também é diferenciado. Só que ela é diferenciada, ela gera valor. Então, assim, uma casa do alto padrão, que você terminou a obra, ela precisa de um cuidado, são pisos caros, são vidros caros, e ela tem todo o aparato, ela tem uma equipe, entende? Então, acredito que o segredo do sucesso de qualquer profissional, na minha opinião, ser um especialista. Bacana. Neto, ficou alguma coisa que nós devíamos abordar? Você tá lembrando aí? Não, Ed, basicamente eu vim mesmo aqui para dizer um pouco do que... sim, eu prometi que eu ia explicar o meu método, qual que é esse método, qual que é a receita. Primeiro, deixa eu explicar qual dor eu resolvo. Bom, alguém que quer vender um imóvel, não sei se você já passou por isso, Já? Alguém que quer vender um imóvel, essa pessoa, eu sei o que alguém que quer vender imóvel ele quer. Qual que é a intenção por trás dessa dor. E eu sei também qual que é a intenção de alguém que quer comprar o imóvel. Eu sei o que esse cara quer. E eu vou deixar aqui, de uma forma clara, os dois papéis. Eu me tornei um especialista eu sou um gestor de imóvel e eu atuo basicamente, 80% do meu tempo é dedicado ao proprietário do imóvel e não ao comprador. E quem é do mercado imobiliário e estiver me ouvindo aqui vai entender. O comprador, ele não está preocupado em fidelizar você, corretor de imóveis, porque o corretor precisa entender que ele é um meio para um fim. Sim. Ele não é um fim. Ninguém ninguém dorme hoje e acorda e fala assim, uau, que dia bonito, eu vou achar um corretor de imóveis para eu comprar um imóvel. Não, as pessoas dizem assim, eu tomei a decisão de comprar um imóvel, então eu entendo que o corretor, ele é um instrumento, igual, daqui uma semana eu vou conhecer o Rio de Janeiro, eu vou lá nas praias e tal. Eu tive que passar por uma agência de turismo para fazer esse passeio. Eu não queria agência de turismo. Eu queria o benefício. Eu queria estar no Rio de Janeiro e conhecer os pontos turísticos. Mas o agente de viagem, ele foi um meio para eu atingir o fim. Sim. E alguns corretores, pode parecer óbvio, mas alguns corretores não entenderam que eles são o meio para atingir um fim. Entendendo disso, eu percebi, falei, bom, então se nesse processo eu sou só o meio, para quem que eu sou imprescindível? Para aquele que não consegue resolver o problema sozinho, o proprietário do imóvel. E qual que é a intenção dele? O que o proprietário do imóvel quer? Em poucas palavras, ele quer vender o imóvel dele pelo maior valor possível, no menor prazo possível. E o que alguém que compra imóvel quer, Ed? Alguém que quer comprar imóvel quer comprar o melhor imóvel possível no menor preço possível. Estou falando a verdade ou estou falando besteira? Lógico, não, é verdade. 13 anos de carreira, nunca apareceu alguém lá dizendo assim, ó, qual que é o seu imóvel mais caro e mais fraco? Eu quero comprar ele. Nunca apareceu, nunca, e eu acho que nem vai aparecer. Sim. Porque a intenção de todo comprador é levar vantagem. Nós seres humanos, a gente tem isso instalado em nós. Nós precisamos sair de uma negociação com a sensação de estar saindo ganhando. Né? Ou, no mínimo, empatar. Se você faz um negócio com sentimento de prejuízo, como é que você fica? Você fica mal. E eu entendi isso. Eu falei, cara, então se eu sou um meio e se existe aí uma pessoa dentro dessa equação que precisa de ajuda, eu tenho que ajudar esse cara. Eu tenho a solução para esse cara. Eu tenho a solução para quem quer vender imóvel. E eu entendi
quais eram, medir através de estudos, através de casos empíricos mesmo, de testes, o que eu precisava fazer para conseguir vender o imóvel no maior valor possível, no menor prazo possível. Ontem, Ed, eu estava no trânsito, eu vi um Fusca azul, coisa mais linda, com aquela placa preta. Aquele carro deve custar seus 100 mil reais. Só que se você puxar a tabela FIP agora no Google, do Fusca ano 76, sei lá se existe esse ano, eu tô chutando aqui, Sim. você vê que a tabela FIP daquele carro deve ser seus 3, 4, 5 mil reais. E aquele Fusca que eu acabei de dizer que deve custar mais de 100. Por quê? Qual que é a diferença? Aquele Fusca ele foi preparado por um profissional que transformou em original, conseguiu o emplacamento da placa preta e se tornou um carro de um colecionador. O imóvel é a mesma coisa. Eu, sendo um especialista, Ed, eu sei que eu preciso oferecer para o público certo. Porque aquele carro em mãos erradas, aquele Fusca em mãos erradas, ele seria vendido pela tabela FIP. Sim. E Verdade. eu garanto que a pessoa confiando no imóvel comigo, eu consigo fazer com que ela venda o imóvel no maior valor possível, no menor prazo possível. Através de um método que é comprovado, porque eu ofereço, primeiro eu traço a persona, eu sei quem é o comprador ideal para aquele tipo de imóvel e o meu marketing é focado para essa galera. Se você pegar dentro do marketing, existe um livro que se consagrou que é A Estratégia do Oceano Azul. Já ouviu falar? Não. A estratégia do Oceano Azul quer dizer o seguinte, que no mercado existe o Oceano Vermelho, que é a concorrência acirrada, Sim. várias pessoas querendo vender atender o mesmo cliente, vender para o mesmo público, e existe aquela galera que se destaca e sai da manada, que é o Oceano Azul, que ele escolhe para quem ele quer vender. Pega um exemplo, a Harley Davidson, ela não está no ramo automobilístico, de moto, ela é uma marca de status. Verdade. Hoje o iPhone também atingiu esse patamar. Então, ele não concorre, o iPhone, na minha opinião, o Apple não concorre com a Samsung. Não concorre com a Samsung. Ele deixa o brigando lá, Samsung, Motorola. Ele não concorre no preço. Verdade. Ele sabe quem é, se posicionou, se tornou um especialista, sabe quem compra a marca dele. Então, no mercado imobiliário não é diferente. Para todo imóvel, existe um comprador. Assim que eu vou no imóvel, eu sou convidado para representar o imóvel, porque eu penso assim, se alguém me contrata para vender o seu imóvel, dizendo assim, ó, eu preciso daquele representante para divulgar o meu imóvel. Eu sempre gosto de analogia e pego o Roberto Carlos, um excelente cantor, intérprete, né, consagrado. Sim. Vamos escrever uma música agora, eu e você. Eu pego um papel, eu escrevo uma frase, você escreve outra, a gente pede para ele escrever outra, e nós vamos levar lá pro Roberto Carlos cantar. Ele vai ler esse texto, vai falar assim, nossa, eu não vou representar você, a minha voz, nesse rascunho, nessa bagaça aqui. E é a mesma coisa, eu como gestor, quando eu vou no imóvel, eu vejo assim, olha, será que eu vou conseguir falar com fé? Será que eu vou conseguir fazer um vídeo acreditando nesse imóvel? Caso não, eu prefiro não representá-lo, não pegá-lo para vender. Porque do contrário, eu estaria sendo negligente e antiprofissional, inclusive com quem me contratou. E essa peneira, Ed, ela não é feita pela maioria dos profissionais. Eles querem volume, quantidade. Eles querem colocar lá no site deles. Mas, poxa, se eu colocar no meu site e não apresentar um resultado, se eu não vendo um imóvel, me custa dinheiro. Porque cada imóvel que eu concordo em trabalhar, eu faço um investimento pessoal. E eu ensino meus corretores a isso. Olha, uma vez que você apertar a mão do seu cliente e dizer assim, olha, eu vou representar seu imóvel, você tem ali um compromisso com aquela pessoa. E você tem que honrar seu compromisso. Você precisa medir, fazer tudo que está ao seu alcance, gastar seu tempo, seu dinheiro e sua energia para vender aquele imóvel. Então, basicamente, o que eu faço eu trabalho, o meu foco está no cliente vendedor, eu atendo esse cara com excelência, a minha especialidade é venda de imóveis de terceiro. Então, eu faço uma análise de mercado muito bem feita. Hoje, para você ter ideia, uma avaliação de imóvel custa R$ 1.300. Eu gero esse valor para o meu cliente, ele não me paga nada e eu assumo o risco. Eu trabalho sobre o regime de performance. Sim. Eu invisto dinheiro no seu imóvel e se eu não vender, o prejuízo é meu. Mas para eu investir dinheiro no seu imóvel, eu preciso acreditar nele. Então, eu só pego o imóvel para vender que eu acredito que eu possa vender. Imóveis que eu acredito que eu não possa vender, eu prefiro não atuar. Bacana. Ô Neto, vou fazer uma pergunta para você também.
Esse mercado agora que tá uma bagunça imobiliária aí por causa da situação econômica do país. O que você me fala? Bom, quem me acompanha, eu venho falando já nos meus stories que o preço dos imóveis, que o mercado imobiliário ia se mexer. Ao contrário do que muitos pensam, Ed, espera só um pouquinho. Tem um ditado popular que diz que quem compra terra não erra. Quem compra imóvel, o preço só cresce. Tá aqui um especialista do mercado que vai dizer para você. Você pode sim errar comprando terra. Como todo bem de consumo, o imóvel ele tem picos e vales. Picos e vales. Quem está acompanhando aí a queda de ação da Lojas Americanas, sabe o que eu tô dizendo. A Lojas Americanas já foi a queridinha aí dos investidores. E hoje ela tá em baixa. Então, imóvel não é diferente. Só que a curva do imóvel é mais longa, ela é mais demorada. Nesses 14 anos, 13 anos de carreira que eu tô no mercado imobiliário, eu já vi o mesmo imóvel ser vendido com 100 mil reais de diferença para menos. Olha. E já vi imóvel duplicar de valor. Então, existe sim, Ed, essa ascensão. Aí dentro do isso. mercado. Então, você me perguntou, Neto, como é que tá o mercado imobiliário agora? O mercado imobiliário é feito de ciclos. Existe o boom do mercado imobiliário e quem compra no boom costuma se dar muito mal, porque se eu estou comprando algo que está valorizado, tá no boom. Tá no boom. Comprar uma ação na alta. E quando o mercado oscilar, se já tá no boom, se não tem para onde crescer, ele vai baixar. Uma parte do meu trabalho que eu não gosto é fazer avaliação. Porque você precisa ser muito preciso e sincero. Não importa o quanto o dono do imóvel pensa que o imóvel vale. Mas tem que ser o real. O que coloca preço em qualquer coisa é a lei da oferta e procura. Sim. Então eu preciso ser preciso. Eu preciso ser muito preciso na hora de fazer essa avaliação. Porque você me perguntou o cenário do mercado imobiliário hoje. Nós estamos vivendo, na minha análise, nós estamos vivendo um momento em que os bancos estão restringindo o crédito por conta dessa instabilidade econômica. Os bancos estão subindo as taxas, emprestando menos, e isso vai gerar uma consequência. Os imóveis, para conseguirem serem vendidos, vão ter que baixar. Não, então, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Extingando essa pergunta. Porque é o seguinte, eu vou até usar as expressões popular da Vai rua. lá. Tem aquele pessoal que tem a grana hoje. E ele tá esperando as galinhas mortas. Aquele cara que tá... Esse cara vai ganhar dinheiro. Esse cara vai comprar. Vai ganhar dinheiro. Um pessoal. Eles têm dinheiro. Esse cara vai ganhar dinheiro. Quem não depende de financiamento hoje. Não. Quem tem o dinheiro. Primeiro que se você abrir o jornal, você vai ver várias pessoas, que é lei, né? Tem que publicar lá no Diário Oficial, perdendo seus imóveis. Aqui em Prudente mesmo. Sim. Você vai ver o mercado de leilão, eu não atuo. Não atuo não por não dar dinheiro, por não interesse financeiro, é porque eu não me sinto bem. É um nicho também, que nicho... você falou, você fica se focando muito. O leilão não é a minha praia, mas tem muita gente perdendo imóvel porque não se programou, não se preparou para os dias que nós estamos vivendo. Muita gente desempregada, teve aí uma mudança política, enfim, não quero falar disso, mas sim. Mas afeta. Tem só para saber. O investidor então, tá ganhando dinheiro. O mercado atual é ruim, não tá vendendo como antigamente no boom. Porém, o cara que tem a grana, ele compra porque ele sabe, agora é a hora de eu comprar alguma coisa e depois vai subir. Você entrou num tema importante. Eu disse que nós não estamos mais no boom imobiliário, mas você não vai me ver dizendo, e eu não disse, que o mercado tá ruim para vender imóvel. Sim, é o que eu tô Sabe falando. por quê? O mercado imobiliário, quando tá ruim para comprar, tá bom para vender. Então, em todos os momentos, existe a transação imobiliária. A diferença estão comprando, estão vendendo. Olha só, se a economia vai bem, as pessoas querem comprar imóvel para adquirir patrimônio. Sim. Se o empresário está com uma necessidade lá financeira na sua empresa e a empresa que é a válvula motriz de gerar grana para a família dele, ele vai fazer o quê? Vai vender o imóvel dele. Então, em todas as alternativas, o imóvel é uma moeda. Então, mesmo quando a economia vai mal, que é o caso atual, o mercado imobiliário está aquecido. Então, a resposta para a tua pergunta, se você me perguntar, Neto, como é que está o cenário do mercado imobiliário hoje? Está aquecido, está vendendo. Eu todo mês vendo 2, 3 imóveis, já que o meu nicho, a minha classe é média alta.
É o Legal. ramo que eu escolhi trabalhar Bacana. atualmente. Né? Nada impede de um dia eu mudar. Sim. Não trabalho com imóveis de altíssimo padrão, até porque prudente, altíssimo padrão depende do seu critério. Até outro dia fiquei curioso e fui pesquisar o que o imóvel precisa ter para ser considerado uma mansão. Primeiro que, segundo a técnica mesmo, para ser uma mansão, o imóvel tem que estar situado num lugar de difícil acesso. Isolado da cidade. Olha, eu não imaginava isso aí. Eu também, na hora que eu vi isso, falei Não assim, tem nada a uau. ver com condomínio. Não vou dizer Pode que não ter. existe. Mas pode ter que ser um condomínio muito exclusivo, Sim. com, sei lá. Então, temos uma mansão em Prudente, vou dar um exemplo. O Santuário do Agripino. Ah, tá. Ali é uma mansão. Entendi. Não está dentro de um contexto urbano, é isolado, lá tem pista de helicóptero, heliponto, né? Sim. Ela tem tudo, ali é uma mansão. Ah, bacana. Então, nós somos do interior, me dói dizer isso, Sim. mas nós do interior, aqui de Prudente, temos o mau costume de falar que um imóvel de 1 milhão é alto padrão, é mansão. Não, não é. Para ser mansão, tem toda uma característica. E aí, o segundo ponto é que o imóvel tinha que ter, no mínimo, 1.000 metros quadrados de área construída. Então, tem todo um critério aí para ser uma mansão. Não é o meu nicho, eu não atuo nessa área, não tenho interesse de atuar, porque eu converso muito bem com classe média alta. O empresário, a pessoa que eu tenho eu consigo gerar valor para esse público. Então hoje eu sou especialista em imóveis de condomínio, imóveis de 700 mil, 1.200.000, o meu nicho. Legal. Netão, ficou alguma coisa? Acho que nós abordamos bastante coisinha. Falamos bastante, falamos pro cara que quer entrar no mercado, falamos pro cara que tá atuando, falamos pro investidor, falamos pra pessoa que, sei lá, tá desempregado, ou foi mandado embora, é a zona de expulsão, né? Acho que eu consegui dividir um pouco da minha vida aí, da minha carreira profissional. Muito legal, enriquecedor aqui o nosso bate-papo, porque tem uns insights aí, cada um vai pegar pro seu nicho, pra sua detalhezinho. Pessoal de casa, este foi o nosso Ed Conexão de hoje. Não se esqueça de se inscreva no canal, pessoal. Acione o sininho, compartilhe conteúdo como esse. O Instagram do Neto vai estar na descrição e vai ao ar a quarta-feira, dia 5 de abril, às 19h30. Um abraço, até mais. Valeu!